Já estamos na metade da semana e se você enfrentou um dia difícil, cheio de problemas para resolver, agora é hora de deixá-los de lado e assistir informações mais leves que vão terminar o seu dia de um jeito mais divertido. Afinal, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Francisco Beltrão foi palco de muita história ao longo dos seus 70 anos e parte dela está preservada. Um exemplo é o Museu da Colonização, que conta um pouco sobre os primeiros passos das famílias que vieram e se instalaram aqui. A construção em madeira é original da antiga Colônia Agrícola Nacional General Osório, que foi a responsável pela fundação do município. Tem toda uma história por trás do museu, da construção, né? Antigamente, então, o que era? Era a casa do colonizador da Cango. Então, alguns colonizadores que trabalharam na década de 1953, nesse período de tempo, como administradores da Colônia Agrícola Nacional General Osório, eles moraram nessa estrutura, nessa casa. E no ano de 2003, então, ela foi retirada da Cango e foi trazida aqui para o Parque de Exposições, onde ela permanece até hoje, né, abrigando, então, várias obras, eu digo, e pertences, né, tanto da vida cotidiana das pessoas daquela época, quanto de materiais utilitários, né, da parte agrícola do município. São mais de 1.000 itens expostos pelos cômodos do imóvel, que servem como uma janela direta ao passado. Você vai encontrar tudo que é de colonização, dos colonizadores, ferramentas, peças das casas de cozinha, peças de sala, de quarto, né? Tudo que existia há muitos anos atrás, né? A maior parte dos materiais foi doada por descendentes das famílias pioneiras. São doações de pessoas aqui da cidade e até do museu também do Paraná, que queimou, né? Teve um incêndio e eles também mandaram algumas peças para cá. A visitação leva pouco mais de meia hora e não precisa necessariamente ser agendada. As pessoas chegam e vão sendo apresentadas as partes da casa, né? Que chamam muita atenção, e aos móveis e são assim um pouquinho da história, mas não é tudo, mas é um pouco da história que contém naqueles objetos que estão aqui. O passeio faz parte do circuito de turismo do município e geralmente é procurado pelas escolas beltronenses e da região. Exatamente, a gente atende então de segunda a sexta-feira, período da manhã das 8 horas até as 11h30 e no período da tarde das 13h30 às 17 horas. E sempre contando aí com o apoio, né, com a administração dessa parte do museu do Departamento de Cultura. Então, cultura e turismo, né, eu sempre falo que andam juntos, né? Por falar em história, há alguns dias eu mostrei aqui no programa o trabalho prestado pelo Memorial do município. Eles armazenam milhares de documentos e fotos que remontam o nosso passado. E agora vamos te mostrar como funciona o processo de digitalização
para que todos esses itens não se percam com o tempo. Milhares de documentos e fotos que até então só estavam disponíveis para pesquisadores, agora estão ao alcance de um clique. O processo de digitalização está sendo executado há 5 anos e é resultado de um trabalho artesanal. Antes do documento ser escaneado, antes dele vir para cá, esse passo, então ele é recebido, às vezes ele tem marca de fungo, a encadernação está arrebentada, tem muito grampo, fita, então isso tudo tem que ser removido com muito cuidado para não estragar o documento, né? Então é removido, é limpo as sujidades, tirado as manchas, aí sim ele vai para a digitalização, aí depois disso ele passa por mais uma limpeza mecânica, né? E ele vai ainda integrar o acervo, né? Ele vai para a pasta, para a caixa dele, enfim, e vai ficar arquivado lá ad eternum aí no memorial, né? Os itens costumam ser separados por coleções, mas antes de passarem pelo scanner, há todo um processo envolvido, que leva em média 60 dias. Passa 30 dias isolado, para receber um tratamento, né, de antifungos e tal, para não contaminar o acervo que já está tratado. Aí depois desse processo, ele vai para acervo, né? Há casos assim que o documento em 35 dias ele está pronto, disponível para pesquisa já. Os conteúdos digitalizados variam bastante. Alguns deles são considerados extremamente importantes. Um dos documentos mais importantes foi o livro de posse dos prefeitos, que é um documento muito importante para a nossa história, as fotografias da revolta, dos poceiros. Todos os documentos eles têm uma importância, né? Mas esses são dos principais, assim, que a gente se sente muito orgulhoso de estar ajudando a preservar essa história, né? Os documentos manuscritos também, né? Esses são aqueles documentos que a gente trabalha um pouco mais, não que a gente não tenha carinho com os outros, mas com um pouco mais de carinho e de zelo, né? Quase que uma coisa não encosta no documento, né? Embora não tenha sido possível recuperar parte dos arquivos em razão de avarias causadas pelo tempo, o acervo digital já conta com milhares de itens que contam a história da cidade ao longo das últimas 7 décadas. E é um acervo que praticamente já está todo digitalizado. A gente já alcançou mais de 90% do acervo digitalizado. E a ideia é que até o final do ano esteja tudo 100% digitalizado para pesquisa, para acesso da população. Para o guardião dessas informações, prestar este serviço é um motivo de orgulho. É uma responsabilidade imensa, mas é muito recompensador, sabe? Às vezes um recorte de jornal, um cartãozinho de boas-vindas, um convite. Às vezes, para a minha história, pessoal, não é importante. Para a história do município, talvez não. Para a história daquela pessoa que confia no memorial para guardar esse documento, é algo inimaginável. Tem famílias já que doaram coleções inteiras no memorial. E principalmente essa documentação pública, ela vindo para o memorial, ela tem um acesso muito grande. Então, as pessoas acabam conhecendo a sua história e elas acabam se sentindo inseridas nesse processo. Então, a gente sente que o memorial, muito mais do que um lugar para guardar um monte de papel velho, como algumas pessoas acabam chamando, né, os documentos históricos, ele é um lugar de encontro da população com a sua própria história. E claro que eu não posso terminar o programa sem trazer as nossas mensagens de encerramento para te fazer pensar um pouco sobre a vida. A ideia que saiu de Sartre, na peça Entre Quatro Paredes, quando ele imagina pessoas numa espécie de inferno claustrofóbico e uma personagem diz que o inferno são os outros. Nós mudamos a ideia porque tanto para alguns ramos da filosofia quanto para a grande maioria da ideia budista, o inferno começa a ser gestado, como no exemplo da história da monja, começa a ser gestado por nós mesmos. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Naturalmente, desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade produz em nós. Bomba relógio que faz com que as pessoas, como eu sempre lembro, sejam capazes de perseguir um homem que cortou a sua frente.
Sejam capazes de ir atrás de um carro que cortou arriscando o carro, sua família e a si próprios por causa de um gesto passageiro, irrelevante, mas que feriu o meu narciso. E eu entrei em um círculo de diálogo com a raiva ou descuido do outro. Quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente. Mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em 3º grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine. Está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo. Está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo o meu narciso, ela está favorecendo o meu eu, está impedindo que eu cresça. Então, qual o limite disso? A monja disse, eu concordo inteiramente, o limite disso é a ética e a lei. Agora eu vou dar um conselho que foi dado pela minha avó camponesa alemã. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca. Não deem corda. Concordem imediatamente, em primeiro lugar, porque é inútil. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com quem é dogmático. Só há diálogo com alguém que sabe a sua limitação nesse mundo. Que aquilo que eu faço no mundo, sendo o que eu for, é irrelevante em relação ao total do universo. Mas só diz relevância a mim, exclusivamente a mim. Então essa é uma questão complexa. Agora, eu até, por vaidade de professor, eu gostaria de ser mais influente do que eu sou. Então, como professor, eu dou aos alunos textos de ideologias variadas, para que eles escolham o que eles acham. Sou um relativista da ideia de verdade. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Algumas pessoas são monotemáticas, falam do mesmo assunto, têm um interesse obsessivo num único tema e impõem a todo o grupo aquele tema como se todos compartilhassem do mesmo desejo. Outras pessoas são particularmente agressivas, usam um tom de voz, uma argumentação e uma imposição que perturbam o ambiente. Outras são o que nós costumamos chamar de folgadas. Nada fazem, consideram que os outros devem colaborar para que ela seja feliz. Não entram na divisão de tarefas ou esperam ser servidas. Há muitas formas de dificuldade e em todo o ambiente familiar e de trabalho existem parentes e existem colegas que são difíceis. Infelizmente, o nosso tempo já se aproxima do fim, mas amanhã eu volto, 15 para 7 da noite, com outras informações leves para terminar o seu dia em alto astral. Enquanto isso, vai conferindo mais assuntos e outras histórias através das nossas redes sociais e também do nosso portal, programanoticiasdobem.com.br. Obrigado pela sua companhia, uma excelente noite para você e até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo o que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.